Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. 8 horas durante o dia, estou falando das 24 horas, 8 horas será breu, ninguém enxergará coisa alguma, amadas, né? Veja bem. E olhei e ouvi um anjo voar pelo céu, pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então olha só, como a terra está, um caos, sem alimento, sem água potável, um aquecimento global assim intenso, um calor absurdo, quase insuportável, uma escuridão densa. Imagina como haverá morte, destruição, violência, assalto, com falta de alimento, com escuridão densa, o ser humano desesperado, um calor infernal, né? Ainda não é inferno, mas o calor é infernal. E isso está acontecendo aqui, ó, foram 4 anjos. Tem mais 3, ou seja, não acabou o juízo de Deus. Ainda as coisas vão se intensificar. Então nós vamos hoje falar sobre mais um fundamento da teologia, né? Que aqui, pelo menos nas minhas anotações, está a 7ª base, né? O fundamento número 7, por assim dizer. Vamos ver se a gente consegue aí uns 9 ou 10 fundamentos. Há mais, tá? Há mais desse número. Eu tentei reunir aqui os principais, né, que eu considero seus principais. Os outros também são importantes, tanto é que são fundamentos, né? Todos eles são fundamentos. Se é fundamento, então é importante. Não é periférico, não é secundário, né? São ensinamentos e doutrinas que são fundamentais, são necessários, né, esses conteúdos para que a gente compreenda, para que a gente entenda de fato a nossa fé. E em um país, amados, onde nossas igrejas elas têm uma característica muito forte no sentido emocional, né? Um povo latino, né? Nós somos sanguíneos por natureza, no sentido da cultura, então a gente é muito guiado pelas emoções, né? Tem misturado superstições, misticismo. Então, assim, dentre tudo isso, a doutrina, o ensinamento, né, que se dá no campo da reflexão e da compreensão vai ficando um pouco escanteado, vai sendo desprezado, né? E aí a gente precisa entender que a nossa fé evangélica, né, nossa fé cristã, ela é baseada de fato em ensinamentos, em doutrinas, desde todo o Antigo Testamento. Tanto é que nós somos o povo do livro, né, ou de um livro, que é a Bíblia Sagrada, onde traz para nós informações doutrinárias, né? E contém ali tudo o que nós precisamos saber a respeito da nossa fé, a respeito daquilo que Deus estabeleceu para que soubéssemos, né? De maneira que essa compreensão não só nos salvasse, mas também nos amadurecesse, né? Nos transformasse e nos levasse de fato a uma maturidade que Deus deseja que a gente tenha, que experimente, que o sirva com compreensão, com entendimento, e não só com o coração no sentido das emoções, que fazem parte também, mas são secundários, né? Então é nesse sentido que a gente trabalha os fundamentos da teologia. Quão são importantes para que a gente tenha uma fé equilibrada, uma fé bíblica, relevante, saudável. Então é isso que a gente precisa compreender, amados, tá bom? Samuel, fica à vontade, tá, meu irmão? Aqui, enquanto eu for falando, quiser interagir, tá bom? A proposta de fato é essa, é que vocês participem aí, vem com aquelas perguntas boas suas lá, meu irmão, aquelas perguntas que dá pra gente queimar pelo menos uns 52 neurônios para tentar responder, tá bom? Então, a hora que quiser interromper, é só abrir o microfonezinho, dar um sinalzinho e
e entrar com a pergunta, tá bom? Fica à vontade aí, os irmãos já estão acostumados aqui, né? A irmã, cadê? A irmã Joselma também já está chegando, ainda bem que chegou aqui no comecinho. Mas vamos lá, amados. Então, dada essa introdução aqui, né, só em caráter mesmo de pensarmos a importância disso aqui, embora a gente já tenha falado lá desde a primeira aula, né? Mas estou reforçando aqui, e esse é o método que a gente usa também, que Paulo disse, né? Eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas. Isso é segurança para vocês, né? Colossenses 3:1, então, Filipenses 3:1. Vamos lá, então graça é o que nós vamos falar hoje, tá? Então a base, o fundamento é graça, né? Parece ser algo simples e óbvio, mas infelizmente pouco compreendido, explicado e também experienciado, ou seja, vivido, né? Porque o que nós estamos tratando aqui não é só a questão do pensamento, da reflexão, do intelecto. Isso se desemboca na vida. Tudo isso que nós aprendemos vai ter reflexo na vida. Então, por não compreender isso, as pessoas vivem de uma maneira muito mal o Evangelho, né? Uma espiritualidade muito superficial. E a graça é o que difere o Evangelho de toda a proposta religiosa de toda a história do mundo. Olha só que coisa importante. Embora eu nem considere o Evangelho uma religião, né? Porque o conceito que nós temos de religião é um sistema fechado com seus dogmas, ritos, rituais e etc e tal. E o Evangelho é muito para além disso, amados. O Evangelho ele não é uma religião melhor. O Evangelho não é uma religião, né? Evangelho é uma proposta de uma vida diante de Deus, né? Reconciliada. Isso é algo que vai muito para além de propostas religiosas. A religião, na verdade, é a tentativa humana de servir a Deus, que isso é impossível. O Evangelho é o contrário, né? É Deus se aproximando do homem, se revelando ao homem, resgatando o homem e transformando o homem. Então, a gente percebe que é Deus que tem a iniciativa, como diz Hebreus 12:1, né? Ele é o autor e é o consumador da nossa salvação. Então, a gente vai ver até algumas questões direcionadas a isso. Eu me lembro de uma ocasião, né? Me lembro assim, porque eu li, não que eu estava lá, né? Eu não sou tão antigo assim. Mas C.S. Lewis, né? Aquele famoso escritor, mais conhecido pelo filme do que pelos livros, né? Embora o filme é uma versão do livro, né? Que é Crônicas de Nárnia, né? Então, muito conhecido aí nos cinemas. Mas ele tem livros excelentes. E foi um erudito, né? Um dos maiores pensadores da história cristã. E aí, em uma convenção que ele estava com alguns líderes, convenção mundial, nos bastidores, ele chegou próximo de um grupo de irmãos, né? E perguntou para eles: o que vocês estão discutindo? Né? O que vocês estão falando aí? E eles falaram assim: a gente estava discutindo aqui o que o Evangelho difere. O que só o Evangelho tem e nenhuma religião tem, nenhuma proposta religiosa tem, só o Evangelho tem. Aí ele deu de ombros assim e falou: é simples, é a graça. Então, só o Evangelho, né, ele trabalha com a graça. Só o Evangelho tem esse conceito, na verdade. Então, só o Evangelho concebe o conceito de graça, que exclui qualquer mérito humano para a salvação. Então, graça é o conceito que exclui o ser humano participando da salvação, contribuindo com ela. Nesse sentido, a gente vai ver que o ser humano tem suas responsabilidades, mas ele fazer algo para acrescentar a sua salvação como mérito, isso não existe, isso não há. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi uma única vez e foi suficiente para salvar o ser humano. Então o sacrifício de Cristo, a gente fala que é insubstituível, né? Ele é vicário e ele é completo. E isso quer dizer que é insubstituível, não há nada que possa fazer para acrescentar ou algo que possa fazer em pé de igualdade. É vicário porque é em lugar de outro, né? Substituiu o outro, é o vicário. E ele é pleno, foi feito uma única vez, é suficiente. Então, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Ponto final. É isso. É a graça. Não é o conceito de negligência. Então, assim, porque a gente tem essa questão. Então, se eu não posso fazer nada para ser salvo, então vou viver uma vida de qualquer forma? Não, é isso não. Paulo trabalha isso em Romanos, né? Várias vezes ele diz, olha,
a graça onde abunda o pecado, superabunda a graça. Ah, então vamos viver de qualquer maneira? Aí ele fala, de modo nenhum. Então várias vezes ele vai colocando essas questões, porque quando o livro de Romanos trabalha isso, né, como nenhum outro livro de toda a Bíblia, né, ou todo o Novo Testamento. Então a salvação, a doutrina da salvação e a doutrina do pecado, o livro de Romanos, ele é suficiente para que a gente entenda tudo isso. Mas enfim, então Paulo sempre vai trabalhando essa ideia. Por quê? Porque o homem ele se agarra a essa questão da justiça própria, né, dos seus méritos, das suas obras. Esse é um extremo, ou então ele vai para outro extremo, que é assim, uma vida totalmente desregrada. Já que eu não posso fazer nada, então eu vou viver uma vida de qualquer forma. E a gente vai trabalhar que graça não é uma licença para viver pecando, tá? É nesse sentido aqui. Então, graça não é o conceito de negligência, mas de responsabilidade sobre um presente recebido e que deve ser cuidado e recebido com gratidão. Percebam, a graça transforma aqueles que por ela foi alcançado. Então, a questão, amados, porque a obra, o mérito, né, o esforço humano, ele vai gerar duas questões. Ou esse engano, esse auto-engano, essa soberba que ele merece alguma coisa, e merece porque fez, né? Ou por outro lado, uma culpa vai ser gerada porque a pessoa nunca alcança, ela pode fazer o que for, como Paulo trabalhou em Romanos capítulo 7, né? Na época, alguns estudiosos entendem que Romanos capítulo 7, Paulo está relatando na época que eles tentavam servir a Deus pela religião, pelo judaísmo, e ele disse, né? Quando eu tentava fazer o bem, o mal estava comigo. Ele chega à conclusão lá no 7:24, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então gera essa culpa, essa angústia, né? Que Paulo tinha, sendo sincero, sendo honesto, sendo um religioso assim como manda o figurino, mas isso não era suficiente, né? Para que ele tivesse paz no seu coração, para que ele tivesse comunhão com Deus, para que ele tivesse uma harmonia com o próprio Deus. Isso não era suficiente, porque lhe faltava algo. Lhe faltava tudo, na verdade. Eu, às vezes, fico observando, né, os nossos irmãos, aí fala assim, nossa, fulano, pensa num cara gente boa, meu. Cara gente boa, só falta aceitar Jesus. Aí eu penso, falta tudo. Falta tudo. Só falta... Não, mas o cara é muito gente boa, generoso, é sensível, um bom pai de família, um bom cidadão, um bom filho, não sei o quê. Só falta aceitar Jesus. Não, falta tudo, mas, né? Falta a graça. Então ele, por misericórdia de Deus, manifesta a graça comum, que é o bem que Deus empresta a toda a humanidade. Então quando o ser humano expressa algo de bom, isso é empréstimo de Deus, né? Mas essas coisas, ou seja, essas obras, elas não podem salvar ninguém. É por isso que falta Jesus, né? Porque se ele pudesse fazer alguma coisa, não precisava de Jesus. E se precisa de Jesus é porque o homem, de fato, não consegue fazer coisas suficientes para se salvar, porque a salvação não vem por obras. Daqui a pouco a gente vai ler isso aí também aqui, tá? Ou daqui a pouquinho mesmo. Então só para eu entender aqui, ó, só para a gente entender naquilo que eu escrevi aqui para a gente caminhar. A condição do homem diante de Deus era de culpa e dívida eterna. Agora prestem atenção, amados. A graça exclui a culpa no coração humano. Tá certo? Mesmo que o homem peque, ele não tem mais culpa, porque a culpa foi levada por Jesus na cruz do Calvário. Porém, ele não é isento da responsabilidade dos seus atos. Isso que é o ponto aqui. Eu acho que isso aqui que é a chavezinha que a gente tem para estar entendendo isso. Então, assim, a graça de Deus não é que eu recebo uma consciência e posso pecar porque Deus é que vai me perdoar, porque de fato eu não posso fazer nada e é a graça, é o perdão de Deus, é o sangue de Jesus Cristo, etc e tal. Não, eu não vivo jamais nesse entendimento, nessa prática, porque a graça transforma o pecador e não me traz culpa quando eu peco, mas me traz responsabilidade. Então Deus me responsabiliza, mas não me culpa mais, porque a culpa foi levada por Jesus. Agora a responsabilidade, ou seja, as consequências do ato, aí eu vou ter que estar arcando com elas, né? Porque Deus, ele perdoa, ele não imputa mais a culpa, mas ele não tira as consequências do ato humano.
dá graça para que o homem ali lide com aquela situação, mas ele vai sofrer, né, as consequências dos seus atos. Então a gente precisa entender isso, equalizar isso, tá certo? Para que a gente entenda toda essa dinâmica aí. Mas vamos lá. A condição do homem diante de Deus era de culpa e dívida eterna, e não tendo nenhum recurso para reverter essa condição, foi declarado digno de punição eterna. Então essa é a condição do homem. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, pagou o preço para salvar a humanidade e fez isso por sua graça. Quem paga o preço é Deus. Então essa ideia hoje também, que os cristãos, eles devem pagar um preço, né, para que sejam abençoados por Deus, isso não é bíblico, amados. Tem que pagar o preço. Não. Existe a renúncia para o discipulado, é uma coisa. Agora a bênção de Deus, a ação de Deus para favorecer o homem, a palavra já fala favorecer, né? Que é graça, favor que não se merece, imerecido. Então essa é a questão. O homem não tem condição nenhuma, é a misericórdia. As palavras por si só, elas já trazem os ensinamentos. Então misericórdia, né, vem de duas palavras, na verdade, misere e cordis, né? Uma expressão aqui do latim, misere, miserável. Cordis é coração. Então, por mais que o homem fosse miserável, o coração de Deus se inclina para a vida desse homem. Isso é misericórdia. É dar ao homem aquilo que ele não merece. Isso é misericórdia. Dar ao homem aquilo que ele não merece, né? Desculpa, eu vou reformular aqui, tá? Misericórdia é não dar ao homem aquilo que ele merece. Não dar ao homem. O que o homem merece? Punição eterna. E a misericórdia de Deus faz o quê? Não lhe dá essa punição eterna, né? A graça, por sua vez, é conceder ao homem aquilo que ele não merece. É por isso que eu reformulei que parece ser coisa igual. São coisas iguais, né? Mas não são, ó. Vamos lá perceber aqui. O que é misericórdia? É Deus não dar ao homem o que ele merece. E o que o homem merece? Punição eterna, mas Deus não dá. O que é graça? Dar ao homem aquilo que ele não merece. E o que é que Deus dá ao homem e ele não merece? Suas bênçãos. Entenderam, amados? Ou ficou meio confuso? Tá tranquilo aí? Vamos lá, então. Qualquer coisa vocês falam aí, porque, né? Às vezes a gente embola as palavras, fala uns negócios assim, confunde. E o propósito é esclarecer, né? Mas vamos lá. Então, Deus paga o preço, tá? Então, o preço é pago por Deus. Nós não temos recurso, condição nenhuma. Tanto é que, por exemplo, Jesus lá em Mateus 5, acho que é verso 3 ou verso 4, deve ser o 3, né? Diz que bem-aventurado, feliz, né? São os miseráveis, os pobres. São os pobres, tá? O texto está lá, pobre. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles serão o reino dos céus. Pobre ali, o sentido, é aquele que não tem recurso nenhum para a sua subsistência, para a sua salvação, não banca a sua vida. Então o ser humano, ele não tem recursos para que ele banque, para que ele mantenha a sua vida. É Deus que faz isso. Né? Eu estou falando de vida existencial aqui, ó, biológica. A gente não tem recurso. Se Deus não nos der a vida, a respiração, a saúde, amados, nós não temos condição. Nós criamos recursos tecnológicos, conquistas científicas, né, que vão prolongando a vida um pouco mais, vão lá evitando uma morte precoce e tudo isso. Mas a gente não tem como dar a vida. A gente não tem, tanto é que tem hora que os recursos eles esgotam, são limitados. Você pode ter dinheiro, pode ter inteligência, pode ter o que for. A gente não sustenta a nossa vida, né? Nós não somos autossustentáveis. É Deus que banca a vida do homem, é Deus que cria o homem, é Deus que mantém o homem, é Deus que resgata o homem. Então, tanto no sentido físico, biológico, existencial, quanto no sentido espiritual. É Deus que vai dando essa condição. Então, por isso que Jesus diz, ó, feliz é aquele que reconhece que é falido espiritualmente, é o pobre, e ele depende de Deus. Então, esse é o sentido aqui, né? Só para a gente entender essa questão da graça aí. Mas vamos lá, Efésios 2, capítulo 2, verso 1 ao 10, olha o que diz a respeito disso que a gente está abordando. Paulo escreve justamente sobre essa condição aqui, tá? Da condição humana e da graça de Deus. E vos vivificou, olha como ele começa, vos ressuscitou, né? Vivificou. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Então qual era a condição do homem? Morto.
o morto não tem nada, não tem condição nenhuma de fazer nada por si. Então está morto, está morto, está morto. Então essa era a condição do homem. Verso 2: em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está falando para os cristãos da cidade de Éfeso qual era a condição deles. Verso 3: entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, nossa velha natureza, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Percebam. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda, ele reforça isso, mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 6. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Até as boas obras que nós fazemos, Deus que criou elas, de antemão. Percebe, amados? Que como é que Deus, que Ele providencia tudo, Ele é providencial, Ele traz os recursos, né? Ele é previdente, Ele é providente. Então Ele vem antes e providencia antecipadamente todos os recursos. Deus pavimenta o chão da vida onde a gente vai andando. Veja só que coisa interessante. Então, no estudo sobre a salvação é abordado os aspectos do processo de salvação, que são justificação. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Vamos lá. Justificação são os aspectos, né, da salvação. Justificação, regeneração, santificação e glorificação. Olha quanto termo aqui. Técnico, né? Mas a gente vai entender isso aqui, tá? Vamos lá, Samuel. Tu foi lá na cantina e voltou, né? No pátio da escola e voltou. Então, vamos lá. Os aspectos da salvação: justificação, regeneração, santificação e glorificação. Se vocês se interessarem, eu não consigo agora explicar tudo isso para vocês, mas se vocês quiserem, me chame no privado ou mesmo lá no grupo do WhatsApp, que eu passo para vocês uma aula só sobre esses 4 aspectos aqui, tá? O que é justificação, o que é regeneração, o que é santificação e o que é glorificação. Porque isso aqui é uma outra matéria, né? A matéria da soterologia. Inclusive, nós vamos ter essa semana aqui um dos cursos, tá? Então, se vocês quiserem, me lembrem lá e eu envio para vocês aí, para vocês entendendo cada uma delas, né? Mas o que a gente está tratando aqui é a graça. Então, tudo isso a gente coloca sendo a fonte de tudo isso é a graça. Romanos 6, verso 23. Como eu disse para vocês que em Romanos é onde a gente encontra mais textos, né? Para a gente entender esse processo aí. Romanos 6 e 23. Então, só para dar uma pincelada rapidinho. Justificação é quando o homem é declarado justo ou inocente diante de Deus, porque ele era culpado, tá? Tinha que ser punido. Mas ele é declarado justo. Ele é regenerado. Ele recebe uma nova vida. Estava morto, recebe por Deus uma nova vida, é regeneração. Ele é santificado. Isso quer dizer o quê? Que Jesus vai sendo formado nele, tá? O caráter de Cristo, a natureza de Cristo, né? Vai sendo formado nele. E a glorificação, que é a plenitude de todo o resgate do homem, do poder do pecado, da condenação do pecado e da presença do pecado. Esse último aqui, a glorificação, esse último aspecto, só vai se dar na eternidade, né, irmãos? É onde a plenitude da salvação alcança o homem, onde ele não tem mais nenhum efeito sobre sua vida, né, do pecado, tá? Nenhum. Enfim, então tudo isso aqui, a fonte de tudo isso é a graça de Deus. O Romanos 6 e 23 diz assim: porque o salário, a recompensa, né, do pecado é a morte. Olha só. Mas o dom presente, gratuito de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Percebam as expressões? Então,
o que o homem faz e ele merece? Trabalha e recebe, porque quem trabalha tem que receber, é justo, né? Então, qual que é o justo do trabalho do homem, que é o pecado? É receber a morte. Então é pago direitinho para ele, é justo ele receber, trabalhou, recebe. O salário do pecado, a morte. Agora olha só, o dom, presente, dádiva, é dado sem ele merecer, não fez nada, não pagou, é dom de Deus, é dado gratuitamente. Diz o texto aqui, ó, é a vida eterna, por meio, né, por Cristo Jesus. Então o mérito aqui é Cristo que viabiliza, que possibilita, né, esse presente de Deus. Então nós recebemos a vida eterna por causa de Cristo Jesus e apesar de nós. Então Deus nos abençoa não é porque eu sou fiel, porque eu sou obediente. Isso é uma lógica religiosa, amados, que muitas vezes é transferida para as igrejas evangélicas, né? Essa lógica católica, espírita, budista, shintoísta, como eu disse, qualquer religião no mundo vai ter essa proposta para a salvação e para a bênção, do mérito. Agora, o evangelho não. O evangelho é diferente, é por isso que eu disse para vocês, né? O evangelho trabalha, a única proposta no mundo que trabalha com a lógica ou o conceito de graça é o evangelho, né? Tanto é que muitas vezes os cristãos têm dificuldade, os discípulos de Cristo têm dificuldade, o pessoal das igrejas evangélicas tem dificuldade de compreender isso, né? Aí sempre vem aquela questão que eu já falei, então não preciso de nada, não tenho nada para fazer para acrescentar, não posso fazer nada para que Deus me abençoe mais? Eu falo, não, então não preciso fazer nada? Tá vendo como a cabeça já funciona com a cabeça religiosa, que tem que fazer ou não tem que fazer, faz para ter e não fazendo é punido, né? Aí Paulo trabalha tudo isso aí. Mas a cabeça regenerada, né, a mente de Cristo no discípulo dele, já compreende diferente. Eu não preciso fazer nada para ser abençoado? Não, mas farei. Por quê? Porque eu sou grato, porque eu amo esse Deus, porque a natureza que há em mim deve gerar fruto para Deus, na sua natureza manifesta. Então perceba a compreensão adequada, né? Que muitos não têm porque não são ensinados, porque o que lhe é passado é uma religião melhorada, né? É transferido as lógicas humanas da religião para a igreja evangélica e aí a gente dá uma invernizada, né? Então assim, muitas igrejas evangélicas é uma religião melhorada, tem um verniz que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, amados, tá? Então a gente brinca, né? A gente tem tanta esperança, porque o evangelho tem esse poder capilar de entrar em tudo quanto é lugar, e qualquer hora dessa entra nas igrejas evangélicas, né? Mas brincadeiras à parte, então só para a gente entender. Sim, pode falar, Samuel. Diga aí, amado. Não, eu ia comentar com você, e com os irmãos também que estão ouvindo aí. Sim. E isso acaba gerando até conflito. Eu já conversei, inclusive com a minha esposa, questão de graça e obra, e não entra. Não, tem que fazer, senão a gente não vai ser salvo. Amém. Faz. Agora, olha só, Samuel, e os demais irmãos, veja só como que é complicado. Tipo assim, se eu não fizer, Deus não vai me abençoar, né? Se eu não fizer isso, se eu não tiver tal postura, Deus não vai me abençoar. Essa ideia de que eu preciso fazer alguma coisa. Não, eu não preciso fazer eu faço porque sou abençoado, não faço para ser abençoado. Eu não posso fazer nada para Deus me amar mais. Eu não tenho condição de fazer também nada para que Deus me ame menos. Deus ama, ponto final. O amor de Deus não está condicionado ao comportamento humano. Isso muitas vezes não entra na cabeça das pessoas, porque nós somos ensinados assim desde das religiões até a lógica de convivência social de punição e recompensa. Então essa lógica a gente chama de justiça retributiva, né? A pessoa é retribuída justamente segundo o que ela faz, isso muitas vezes é transferido no nosso relacionamento diante de Deus. Na sociedade isso não tem muito problema, porque nós somos pecadores e nós lidamos uns com os outros dessa forma, no sentido mais social. Então você tem um criminoso, ele precisa ser punido porque ele está prejudicando a sociedade. É outra história, é outra questão, né? A gente está falando aqui de um relacionamento com Deus. Então
a proposta é diferente, a natureza do relacionamento é diferente. É de um Deus santo e perfeito para um ser humano pecador. Não são entre pecadores. Então, entre pecadores, foi preciso criar mecanismos aqui para refrear o mal. E como se refreia o mal? Né? Com rédeas para punir. É o que Paulo diz em Romanos 13. Então, ninguém teme a espada do Estado se ele faz o bem. Agora, se não faz o bem, a espada do Estado não vem em vão, não. Né? Então, uma questão é essa. Por nós vivermos essa vida de relacionamento de justiça, entre aspas, a gente pensa que isso também se aplica a Deus. A Deus não se aplica. É outro ser, é outra história, é outra natureza, é outra relação. Né? Então a gente não pode confundir aqui as coisas, né? Então, diante de Deus, por exemplo, como eu disse, eu posso fazer o que for, Deus não vai me amar mais. Eu posso ofender Deus como for, Ele não vai me amar menos, porque Deus não é alterado. Deus tem o seu aspecto da santidade e Deus é amor. Quando a sua santidade é ferida, é ofendida, Deus, Ele fez o quê? Providenciou uma justiça para que pudesse resgatar esse homem. E essa justiça se chama Cristo Jesus, que é o justo e é o justificador. Como eu disse, Romanos, amados. Tudo isso que eu estou falando aqui está aqui, ó, no livro de Romanos, entre outros livros também. Mas Paulo trabalha muito essa questão nesse livro que é o mais doutrinário, né? E o mais importante na fé cristã nesse sentido, porque aqui está a base da nossa compreensão para que a gente entenda outras coisas. Porque se a gente não entender isso, amados, nossa vida de qualidade espiritual, ela vai ficar muito, não só superficialmente falando, mas ela vai ficar distorcida. E a gente vai ter um relacionamento com Deus assim de uma forma totalmente inadequada, né? Então essa é a questão. Não posso fazer nada para que Deus me abençoe. Ele me abençoa não por causa de mim, porque eu faço, porque eu sou obediente. Deus me abençoa apesar de mim. Porque, veja só que coisa complicada. Como que eu posso entender que uma pessoa tem condição de fazer tais e tais coisas para que agrade a Deus de tal maneira que faça Deus abençoar essa pessoa? Deus se colocou em dívida, inclusive. Deus se viu obrigado a abençoar, porque essa pessoa agora atendeu o seu padrão, o seu parâmetro. Não, amados, não existe. Todo o Antigo Testamento, toda a história de Israel, toda a antiga aliança, ela denunciou que isso não era possível, né? Então, o que é o Antigo Testamento? É o termômetro de Deus, mostrando para o homem que ele estava enfermo e estava assim, convulsionando, porque a febre estava lá em cima, ia morrer. Então, o que é o Antigo Testamento? O que mostra? Como o termômetro mostra, está com febre, vai morrer, vai convulsionar, tem alguma coisa inflamada aí, se não fizer alguma coisa, vai morrer mesmo. Mas o termômetro dava jeito? Não, só mostrava a gravidade da enfermidade. Agora, o que é o Evangelho? É o remédio. É as sãs palavras, né, como diz o Novo Testamento, né? As palavras que traz saúde, que traz vida. Ou seja, o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo, sarou esse pecado, que é essa, entre aspas, enfermidade que matava o homem, né? Então Jesus, ele remove, ele arranca o poder do pecado sobre a vida do ser humano e lhe dá uma nova vida. Isso tudo é a graça de Deus que possibilita. Entre outras definições de graça, tem a seguinte, ó: bondade genuína e favor não recompensados. Então, uma das definições de graça, tem muitas outras, né? Bondade genuína e favor não recompensados. No caso de Deus, né? Quer dizer, Deus fez e não foi recompensado por isso. Não tem nada que a gente possa dar em troca. Ah, assim, o Senhor fez isso aqui por mim, eu vou fazer isso aqui para o Senhor. Não tem mais. Tudo que nós fazemos, entre aspas, para Deus, tudo que nós fizermos na nossa vida toda, não vai ter condição de retribuir o que Deus já fez por nós, né? E nós só fazemos o que fazemos porque Ele antes fez. É como Jesus diz em João capítulo 15, vocês não me amaram coisa nenhuma, é eu que amei vocês primeiro, e vos chamei e vos enviei para que vocês possam ir dar fruto. Então, eu amei a Deus. Não amo a Deus. Ele me amou primeiro e por isso eu devo ter uma noção de gratidão a Deus, e mesmo assim, na minha gratidão, eu não tenho condição nenhuma de retribuir nada e nenhuma medida daquilo que Ele fez por mim, amados.
Não tem como. É a mesma coisa eu ganhar um presente e querer pagar por esse presente alguma coisa. Não, fica sem sentido, inclusive, né? Mas vamos lá. Graça não é tratar, eu até coloquei isso aí no grupo, né, para vocês. Graça não é tratar a pessoa como ela merece. Não é. Tá? Graça não é tratar a pessoa como ela merece. Nem tratá-la melhor do que ela merece. É tratá-la graciosamente, sem a mínima referência aos seus métodos. Desculpa, aos seus méritos, né? Então, vou repetir aqui para não ficar enrolado, tá? Nem tratá-la melhor do que merece. É tratá-la graciosamente, sem a mínima referência aos seus méritos. Então, só para compreender a graça, né? Que não trata a pessoa melhor do que ela merece e nem como ela merece, né? A graça trata a pessoa e não faz referência aos seus méritos. Esse é o ponto, né? A graça de Deus acompanha a sua justiça na redenção que Cristo Jesus operou na cruz do Calvário. Então, esse é o ponto aqui, ó. Romanos, capítulo 3, versículos 24 e 25. Vamos lá, Romanos 3, 24 e 25, para a gente entender essa lógica, né? Que a graça de Deus, ela acompanha a justiça de Deus na redenção que Cristo Jesus operou na cruz do Calvário. Então, não é que Deus disse assim, ó, tá bom, o homem, ele merece a punição eterna e tal, mas deixa quieto esse negócio, vou zerar tudo aqui, deixa pra lá e vamos embora. Não, não é isso. Houve, de fato, né, uma quitação da dívida. Houve, de fato, alguém que fez algo que solucionou essa condição do homem, né, de perdido eternamente. E aí aqui em Romanos capítulo 3, versos de número 24 e 25, diz o seguinte, ó, sendo justificados, lembra da justificação lá do aspecto da salvação? Justificado, então, ó, sendo inocentado gratuitamente. Então veja só, que o homem, o que aconteceu com o homem, ele foi inocentado gratuitamente, pela sua graça, pela graça de Deus, né? Pela redenção, resgate, que há em Cristo Jesus. Opa, deixa eu só acrescentar a amada aqui que está voltando também. Verso 25. Ao qual Deus propôs para propiciação. A palavra propiciação eu acho importante a gente entender, porque ela quer dizer satisfação. Ou seja, a justiça de Deus foi satisfeita, tá? Então, por isso que é importante aqui, ó. A qual Deus propôs para propiciação, ou seja, pela satisfação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, né, resgate dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Vou ler o 26 também, que eu acho interessante, ó. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja, Jesus, o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então perceba aqui ó, o processo, a graça de Deus, ela acompanha toda essa justificação de Deus. E como Deus justificou o homem? Por Cristo Jesus, pelo seu sangue, pela sua graça. Então olha os elementos que tem aqui, ó. Você tem graça, você tem redenção, você tem sangue, você tem a fé. Então tudo isso é providência de Deus para resgatar o homem. A justiça de Deus ela foi satisfeita pelo sacrifício de Cristo. Então ó, o homem ele de fato está fora da cena, porque é Jesus que está resolvendo tudo isso. É Deus que providencia a salvação para o homem, porque o homem estava impossibilitado, ele estava morto nas suas ofensas e nos seus pecados. O ponto é que depois desse homem ser salvo pela graça de Deus, tudo o que esse homem recebe continua sendo pela graça de Deus. Esse é o ponto que alguns crentes, eles não entendem, eles pensam que a salvação foi pela graça, mas agora eu preciso pagar o preço. Não, como eu disse, existe a renúncia do discipulado. Mas tudo, amados, o que acontece na nossa vida é como uma reação. Quem que está agindo? É Deus. Nós só reagimos. Eu não tenho a ação, eu só reajo, eu sou reativo. É Deus que age, é Deus que opera. A gente vai ver isso aqui nos textos bíblicos aqui para frente, vamos ver se a gente consegue ainda nessa aula, né? A graça de Deus não é apenas justificação do pecador, olha o ponto interessante, mas uma nova natureza gerada nele. Portanto, o transforma paulatinamente, né, aos poucos, gradualmente, na imagem de Cristo.
Dois textos que eu separei aqui para vocês. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, para a gente entender esse processo de transformação de Deus. Então é assim, a graça de Deus não só tornou o homem inocente, né? Justificou, não só isso, deu a esse homem uma nova natureza. Deus deu outra natureza para esse homem, porque a natureza dele era inclinada a desobedecer a Deus, era pecadora, era irremediavelmente salva. A velha natureza não é salva, ela é morta, ela é sepultada, ela é crucificada. A velha natureza não aceita Jesus, amados, tá certo? Foi necessário Deus dar uma nova natureza ao homem, né? Que a gente chama de regeneração. Tá vendo os aspectos lá? Ó? Justificação, regeneração, né? Daqui a pouco a gente vai falar da santificação, mas enfim. Então, segundo aos Coríntios 3 e 18, está escrito assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então veja só como paulatinamente vai sendo transformado na imagem de Cristo. Ainda em 2 aos Coríntios, só que agora capítulo 5, verso 17, muito conhecido esse texto, muito lido, né? Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, é nova criação, né? As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então olha só, Deus nos deu uma nova natureza, nos recriou em Cristo Jesus, em Cristo, por Cristo e para Cristo também, né? Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então em Jesus nós fomos recriados, é um novo ser humano, é uma nova natureza. Então olha o que a graça de Deus fez com a gente. Não só remiu os nossos pecados, mas nos deu uma nova natureza. Tá certo? A graça não é a permissão para uma vida sem responsabilidades, como eu disse no começo, né? Só para a gente entender aqui pontos da graça de Deus. Como a graça barata, por exemplo, né? Isso aí quem escreve foi Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão. E eu brinco, né? Pastor alemão não fala latim. Uma piada velha, né? Ninguém nem ri mais. Tem uns que nem entendem, mas deixa para lá, deixa para lá. Deixa quieto isso aí, vamos deixa eu partir aqui para aquilo que nos interessa. Dietrich Bonhoeffer, né, ele tem aí um livro chamado A Graça Barata, né? E ele fala dessa ideia, dessa graça que não exige responsabilidade, né? Então vamos lá, a graça não é a permissão para uma vida sem responsabilidades, como a graça barata, que não exige nada, mas uma vida baseada em um relacionamento, baseado no amor e gratidão. Então, só para a gente entender essa tensão que há, né? Ah, tá, então eu não preciso fazer mais nada, não tenho culpa nenhuma, Jesus já pagou o preço dos meus pecados, estou inocente diante de Deus. Sim, tudo isso aí. Ah, então vamos ver de qualquer forma? Não. E a responsabilidade? Esse relacionamento deve ser um relacionamento baseado no amor e na gratidão. Então, tipo assim, amados, a gente pergunta: por que você serve a Deus? Ah, não quero ir para o inferno, né? Essa ideia está errada, esse pensamento é errado. Eu não sirvo a Deus porque não quero ir para o inferno. Porque e se não existisse inferno? Aí tipo, você não servia a Deus. Não, e se não existisse o efeito do pecado para me destruir? Ah, então eu vivia pecando? Se Deus não respondesse minhas orações, eu não ia orar mais? Vocês percebam as motivações que elas são erradas? Então, por que eu oro a Deus? Eu quero um relacionamento com Deus. Se Ele não responder minhas orações, fazer o quê? Eu quero Ele. Né? Então, tipo assim, o Abraão disse: Senhor, o que o Senhor vai me dar, hein? Desde Abraão lá, esse negócio aí já, né? Então é ser humano. O que o Senhor há de me dar? Aí Deus diz assim: eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Eu sou a tua recompensa, não é o Isaac que você quer, não é o menino, né? Eu que devo ser a tua maior recompensa, a tua maior bênção. Então nós oramos por causa da comunhão que nós queremos com Deus e tal. Então, por que eu não peco? Porque vai trazer consequências destruidoras na minha vida? Não, não é só por isso, não. Isso é uma questão até de inteligência. Eu não peco porque eu não quero mais ofender a Deus. Ah, porque eu sirvo a Deus para não ir para o inferno? Não, porque eu entendo quem é Deus, esse ser amoroso, gracioso. Não tem como eu conhecer Deus e não querer um relacionamento baseado no amor, amados. Quando se entende, né, como se deve compreender, são nessas bases que a gente se relaciona com Deus. É na gratidão, é no amor, não é na troca, não é na barganha, não é no interesse.
tá certo? Próprio, né? Então a gente precisa entender esse trem aí. O que nós podemos fazer para contribuir na nossa salvação? É uma pergunta que eu faço provocativa. O que nós podemos fazer mesmo assim para contribuir para a nossa salvação? Alguém disse assim, a gente entra com uma coisa para contribuir, com os nossos pecados. Então, na salvação eu entro com o quê? Com os meus pecados. Mas tem um texto de Salmo 116, verso 12 e 13, que é muito interessante. Salmo 116, versículos 12 e o 13. Diz assim, ó, deixa eu achar aqui, vamos achar junto aí, vocês conseguirem também. Salmo 116, verso 12 e 13. Que darei eu ao Senhor, olha só, por todos os benefícios que me tem feito. O que a gente vai dar em troca? O que nós temos em troca? Davi, ele dizia assim, Senhor, eu das tuas mãos eu recebi e por isso que eu dou ao Senhor. Então eu só dou coisas para Deus porque dele eu recebi. Então eu não estou dando nada, né? Eu estou devolvendo alguma coisinha para Deus, daquilo que nem é meu. Eu só recebi. Então Davi, no Antigo Testamento, já entendeu esse trem aí, ó, né? Então o que darei ao Senhor por todos os benefícios? Oi? Salmo 116, verso 12 e 13. Eu estou lendo 12 agora. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então olha só, ele responde... tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que nós podemos fazer na nossa salvação, para a nossa salvação? Tomar o cálice da salvação, ou seja, receber isso, e invocar o nome do Senhor. É isso que a gente pode fazer, amado. Não que a gente esteja contribuindo, mas a nossa parte, a nossa parcela, a nossa resposta em relação ao que nós temos recebido é aceitar pela fé, é receber e desfrutar pela fé. E com gratidão nós fazemos isso, né? E invocamos o nome do Senhor porque o amamos. Entenderam a lógica do negócio, amados? É isso, é simples. E é tão simples que parece que não entra na cabeça, né, das pessoas, enfim. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui o seguinte, ó, para a gente tentar concluir esse pensamento até agora. O conceito da graça, ou de graça, parece ser uma ideia simples. Porque é simples mesmo, não é? Tipo, não preciso fazer nada. Você está falando que eu não tenho que fazer nada, não tem que. Esse tem que, esquece. Eu tenho que. Não tenho que nada. Não tenho nada. Deus fez. E Ele fez, lembra do começo da aula? Ele fez o favor de Deus, Ele fez para não ser recompensado, não esperando recompensa. Nesse sentido que nós iríamos dar alguma coisa para Ele em troca. Mesmo porque, amados, eu pergunto, o que nós temos, o que o ser humano tem, o que toda a humanidade tem reunida que possa dar a Deus que Ele já não tem? Deus não precisa ser servido. Ele mesmo disse, eu não sou servido por mãos humanas. Isso são os ídolos dos homens. Isso no Antigo Testamento, vários profetas, vários livros, amados. E o próprio Paulo no Novo Testamento também, acho que lá em 1 Coríntios, se não me falha a memória, ele disse isso, Deus não é um ídolo. Os ídolos são servidos, né, por mãos humanas. Nós somos servidos por Deus, nesse sentido existencial. Então é Deus que nos dá a vida, a respiração, a saúde, os dons, o conhecimento dele. Se Deus não se revelasse a nós, a gente estava perdido até hoje nesse mundo, sem saber quem era Deus, fazendo ídolo de pau, de pedra, chamando o animal de Deus, a terra de Deus, o fogo de Deus, o ar de Deus, e que foi o que a humanidade sempre fez, né? A gente está perdidão. É Deus que veio até nós, é Deus que se revelou até nós, é Deus que nos deu a possibilidade da existência, é Deus que nos manteve vivos apesar dos nossos pecados, é Deus que nos resgatou, é Deus que nos deu os dons, é Deus que dá tudo a todos, Ele opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar, a Bíblia vai dizer. Então, se eu quero alguma coisa boa, é porque Deus gerou isso em mim. Se eu faço alguma coisa boa, é porque Deus me deu recurso para isso. É simples assim, irmãos, né? Então a gente precisa entender, o conceito de graça parece ser uma ideia simples. Chamamos a atenção para a bondade pura e simples de Deus, e particularmente para a alegria e a liberdade com que Ele acolhe o pecador, apesar do fracasso desse pecador, ou do pecador aqui. Vocês entenderam aqui como o negócio é tão simples, e talvez a gente tenha dificuldade para entender, aceitar isso? Porque é Deus que leva todo o mérito aqui.
A glória é só dele, por tudo que é feito, amados. Então, se eu faço alguma coisa, por exemplo, eu não tenho glória para mim. Não há méritos em mim. Eu não mereço coisa nenhuma. É Deus em todo esse processo que é glorificado. Agora o homem, ele quer ter alguma parte da glória de Deus, ele quer ser reconhecido em alguma coisa, né? Ele tem essa ânsia de justiça retributiva, onde ele se sinta melhor e até em relação aos outros. Ó, Deus me usa porque eu oro mais. Deus me usa porque eu leio mais Bíblia. Deus me usa porque eu nunca desviei. Deus me usa porque eu estou 200 anos aqui na igreja. Lembra do irmão mais velho do filho pródigo? O filho pródigo não, pecador desgraçado, isso é fácil da gente reconhecer. Está lá, está no texto. Desgramou a vida toda, acabou com a herança do pai, com meretriz, vida desregrada e tudo aquilo lá. Eu quero falar sobre o irmão mais velho dele, que aparece na cena bem pouquinho lá atrás, ou melhor, lá no finalzinho, né? E ele fala o quê? Senhor, nunca transgredi um mandamento teu. O Senhor nunca me deu nada aqui para... Qual é a resposta do pai? Que isso, meu filho? Tudo que eu tenho aqui é teu. Agora você não consegue se alegrar, porque o teu irmão que estava perdido, agora ele reviveu. Quer dizer, você não transgrediu nenhum mandamento, você não ama. Lembra do jovem rico? Quando falou assim, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, ó, não mata, não rouba, não tal, faz um monte de coisa aí. Ah, isso aí eu tenho feito desde que eu sou menininho. Isso aí eu sempre fiz, Jesus. Aí Jesus amou muito aquele rapaz, o texto diz assim, então faz o seguinte, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. A Bíblia diz que ele saiu triste da presença de Jesus. Ele disse que guardava todos os mandamentos desde pequeno, não amava. Olha que coisa, né? E se a gente pegar as parábolas de Jesus, daqueles dois caras que sobem no templo, para encerrar aqui, só para a gente entender essa questão de que o homem ele quer se justificar, né? Ele não entende a graça de Deus. O homem sobe no templo, Jesus contou a parábola, 2 homens subiram no templo, um começou a orar, Senhor, dou-te graças, ó Pai, porque eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto eu tenho e não sou como esse miserável pecador aqui. Aí o miserável pecador, ele nem tem coragem de erguer os seus olhos ao céu. Cabeça baixa, ele bate no peito. Tem misericórdia de mim, pecador. Jesus faz uma pergunta. Quem dos dois desce justificado para casa? O miserável pecador, não o outro que quis se justificar. Então, a justiça própria é o entendimento de que a pessoa pode fazer alguma coisa para merecer algo de Deus. A graça de Deus é o contrário. Esse pobre pecador não tem condição nenhuma de fazer absolutamente coisa nenhuma para agradar a Deus. É Deus que lhe dá tudo o que lhe dá por sua graça, pela graça de Deus. Por outro lado, essa graça, ela gera no pecador um senso de responsabilidade, que ele vive uma vida de gratidão baseada no amor e pela fé, que agora quer adorar a Deus e quer servir a Deus no sentido de que o seu nome, o nome de Deus, seja nele santificado. Porque ele entendeu a relação de amor e de graça, e não de retribuição, ou não de barganha. Se eu vou fazer porque o Senhor pode fazer por mim. É interesse puro, amados. Então a graça de Deus é um dos fundamentos da fé que precisa desse equilíbrio de compreensão. Porque a graça não é licença para a pessoa viver de qualquer forma. Porque a graça traz o senso de responsabilidade, dá uma nova natureza ao homem e o transforma, dando a ele um senso de gratidão e uma noção desse amor de Deus para a sua vida. E constrangido por esse amor, ele vive uma vida... Há um texto aqui que eu quero encerrar, pelo menos da minha parte, com vocês. Deixa eu ver se eu lembro aqui, tá? Eu até sei ele memorizado, mas eu queria pegar aqui o versículo para vocês terem a referência aí. Eu acho que é 2 aos Coríntios, é isso mesmo. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e o verso 15. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e o verso 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Entenderam, amados? O que Paulo nos ensina? O amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por todos nós. E se ele morreu por todos nós, logo todos nós morremos.
para aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. É o amor de Cristo que deve nos constranger a fazer tudo o que a gente faz. E se a gente faz, é com senso de gratidão e com privilégio que nós temos de fazer qualquer coisa que manifeste a natureza de Deus. Se damos dinheiro na igreja, privilégio. Se damos dinheiro aos pobres, privilégio. Se eu uso os meus dons, os meus talentos, meus bens, meus recursos, meu tempo, minha vida para servir as pessoas, é privilégio. E diz respeito a uma responsabilidade que foi gerada em mim por entender o amor desse Deus, que sendo Ele Deus, Ele nos serviu, na verdade, como seu filho, se esvaziou da sua glória. E porque ele fez tudo isso, eu não tenho condição de não fazer isso, porque isso me constrange. Não é o medo do inferno, não é o medo do pecado, não é o medo da mão pesada de Deus sobre minha vida, da punição, de nada disso, amados. É o amor. Se o amor não me movimentar, tudo que faço é uma ideia religiosa, portanto, não é evangelho, né? Pode participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e